mostrar para vocês a poesia que foi na época que quase eu ia preso. Aos ganidos como cães, aos tribuchar na corrente, sentindo-lhe o aço por dentro cortar-lhe as esperanças. A lágrima que cai do rosto queima como labareda, pois solta o que estava preso no soluço, o desabafo. Metida na mente muda milhões de renovações, podrifica as razões a temer o desafio e o fio frio da faca. Estava naquela época dividido em dois, o exército, eu falo, as forças armadas, em dois grupos. O grupo dos intelectuais e o grupo da linha dura. E o grupo dos intelectuais, que era liderado pelo Castelo Branco, era a favor de entregar o poder aos da linha dura, que depois foi quem tomou o poder, era a favor de arrochar ainda mais. Mas Castelo Branco morreu num desastre de avião. E quem assumiu o poder foi a linha dura. E aí começaram as perseguições, as torturas, e a corrupção, a censura à imprensa. Só que por conta dessa censura à imprensa, muita gente ainda diz, na época da Revolução não havia essa corrupção de hoje, havia. É porque tudo era jogado para debaixo do tapete, né? Então, nesse primeiro momento, houve um apoio, inclusive da igreja, à Revolução, e no segundo momento, que foi esse rumo de violência que a Revolução tomou, aí começou a revolta da população. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. Sofremos muito com o acompanhamento dessa história. Afasta de mim esse que fazia era tinha um acompanhamento. Uma roupa que se vestia era julgada, era vista, era analisada, um perfume. O que você dizia, o que você falava, o que... Mas, quer dizer, o que eu via mesmo da época da ditadura era isso, né? Um policiamento bem constante nesse sentido. A polícia militar, diria até que ostensivamente, em certos dias lá se segura São Paulo, que pra gente também não tinha uma ideia de que aquilo era uma ditadura. Acho que nem meus pais também pensavam nisso. A gente até ouvia dos professores da gente, às vezes comentando, olha, isso aqui a gente não podia dar aula desse tipo. Às vezes alguns comentando, olha, isso aqui se fosse na época da ditadura, a gente não poderia nem estar dizendo isso para vocês. Tudo, a música era rotulada, você tinha que saber se passava, se era aceita. Você podia estar ouvindo uma música e ser barrado, ser até preso. Porque você pode ser preso. Eu já não estou lhe prendendo nesse momento porque hoje eu não estou trabalhando. Eu não fiz nada errado. Eu não posso cantar, eu não posso fazer minha música. Então você perguntava isso. Por quê? Isso me marcava muito, me irritava. Eu estou brincando, como você. Então, como amigo, eu vou lhe pedir, não toque mais. O vídeo sendo escondido na própria igreja da Sé, né? Para evitar a prisão, aquela coisa toda. Todo dia tinha notícia que o deputado fulano de tal foi caçado, que fulano foi preso, que cicrano foi torturado, que a Polícia Federal estava provendo alguém em clima de medo muito grande na redor. Pai de Camilo, terminou sendo preso, torturado, perdeu um emprego. E Eloy Télio de Moraes, que era aqui da Rádio Educadora, era um locutor da Rádio Educadora do Cariri, e se envolveu muito com esses movimentos sociais e de defesa da cultura popular, e só por conta disso ele foi preso. Geraldo Formiga, Juvencio Mariano, Geraldo Formiga ainda é vivo, é contador aqui na cidade do Crato. Juvencio Mariano, que já morreu, o Elton Alves de Souza, doutor Tonton, que é médico hoje, foi preso e foi exilado.
Tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Quando a Revolução começou a tomar esse rumo de perseguição, de tortura, de cerceamento da liberdade, foi criado esse foco de resistência e outros movimentos isolados aqui que terminaram nas prisões. Chegou um grupo de fora com o objetivo de formar uma militância política contra a Revolução e surgiram alguns movimentos isolados em algumas residências, transformaram a casa dele um foco de resistência contra a ditadura. Começaram também a haver outras manifestações, guerrilhas, manifestações de rua, assalto a bancos, sequestro de embaixadores em troca de políticos. No 7 de setembro, a gente queria fazer um movimento, queria mostrar que estava insatisfeito com a polícia, tinha sido a polícia, no caso, né? A gente estava insatisfeito e nós pedimos a oportunidade para fazer um discurso. Aí subiu no palco, eu, mais 2 amigos, nós fizemos um discurso. Um negócio muito bonito, porque a própria polícia não pôde fazer nada, porque eles estavam com todo mundo junto, não pôde dizer nada, simplesmente eles baixaram a cabeça para o que a gente estava dizendo. E eles sabiam que a gente estava com a verdade. Eu, várias vezes, já na minha época de ginásio, ia juntamente com bastante gente da minha sala, fomos dormindo em sala de pilotão, cantando violão na praça, estava cantando uma letra que não deveria cantar naquele momento, dizendo o que a gente tinha que fazer. A gente fazia, mas era perigoso ser preso. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mudou depois, né? Depois que aconteceu a mudança na política, aí os militares, que passou a presidência a ser assumida pelo civil, né? Foi mudando, veio as diretas, veio essas lutas e foi mudando, mas com o tempo, foi mudando gradativamente. Não foi uma coisa assim que foi uma mudança, um corte na cultura, um corte nos costumes, não. Foi uma coisa gradativa, veio diminuindo a perseguição e foi melhorando. Hoje, eu vejo vocês jovens, pode dormir numa praça, pode dormir num banco de praça, pode cantar o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, que não tem problema. Pode ser preso por vadiagem, mas por terrorismo, por estar fazendo alguma coisa contra a sociedade, dessa forma não. Acorda, amor. Marcava mais era o que eu via falar em relação, dizer, tantas pessoas foram presas. E algumas coisas também que me marcou foi em relação àquela história de você sair da sala de aula e um policial lhe acompanhar até um pilotão levar você preso. Por quê? Porque não eram presos assim, mas passava a noite lá. Os pais, os filhos que tinham os pais na cidade, eu abriguei 2 terroristas que tinham fugido de um cerco
lá no interior de Pernambuco, quando mataram o capitão Lamarca. E por intermédio de um amigo meu, eu fui obrigado a abrigar no meu apartamento. Eu morava ali na Praça Siqueira Campos, no edifício Nossa Senhora da Penha. E esses dois terroristas passaram a noite comigo e eu fui deixá-los no trem, lá em Missão Velha, às 2 horas da madrugada. Muito tempo eu nunca soube quem foi, porque era uma tática de guerrilha não dizer o nome. Por exemplo, se eu tivesse sido preso, eu não tinha condições de denunciar ninguém, que eu não sabia de onde eles vinham, para onde eles iam, nem qual era o nome deles. Só depois foi que eu tomei conhecimento disso aí. Sabia do risco que estava correndo, que podia ser preso e torturado, mas não sabia a identidade deles. Tortura até a morte, de bater, de perseguir a família e até matar a pessoa, como foi o caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi enforcado dentro da prisão, né? E depois foi dado como suicídio, quando na verdade ele foi enforcado pelo próprio... Acontecia tudo no colégio, em sala de aula. E passava, de repente, um passava para um e a história se espalhava, né? Se espalhava e aí a gente já marcava, ali já era marcando, ó, tal hora nós vamos estar no tal canto, vamos fazer tal canto, vamos fazer tal movimento. Sempre em sala de aula. Nosso movimento tinha como base sala de aula. Não vou dizer ser esquecido não, porque a história tem que estar sempre em evidência. Então, para a gente reconhecer que não deve ser revivido, né? Não deve ser. E aprender, está aí a Comissão da Verdade mostrando muita coisa agora. Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, até para a gente evitar esses erros do passado, porque eu não acredito mais que o Brasil chegue a retroceder a um ponto desse tipo não, né? A partir do momento que você começa a cercear o direito do cidadão, isso é uma visão negativa. Não importa quantas obras grandes tenham sido feitas, não importa Para muitos brasileiros a ditadura não existiu, talvez exatamente por causa disso. Quem era que tinha o conhecimento da ditadura? Quem tinha um engajamento político muito grande ou quem tinha muita informação. Não era todo mundo que tinha esse acesso a essas informações, até porque a censura não permitia muito isso, né? Os programas de TV, quando a gente ia assistir, sempre colocando aquele documento antes da TV, né, liberado, que era comum. Qual era a ideia? Aquilo era para evitar, por exemplo, imagens que fossem talvez indecentes para menores de idade, evitar violência. Sabia que não era isso a questão da censura. Sabia que era para evitar o quê? O que não podia ser liberado era tudo que fosse feito contrário ao regime da época. Digamos assim, fora do conhecimento geral da população, porque eu morava em São Paulo na década de 70 e meus pais não falavam em ditadura, os meus tios não falavam, primos que iam lá na minha casa, que nós visitávamos, eu nunca ouvia falar desse lado político. O importante é a gente ter conhecimento das coisas que acontecem e a gente ser livre para optar, para expressar, né, a liberdade de expressão que é garantida hoje na Constituição. Eu acho que isso é importante para o cidadão. Eu não vejo nada assim importante. Aí, se você disser, mas na época da ditadura foi feito isso, o pessoal cita obras como Itaipu, Rio de Niterói e tal, mas isso não foi feito porque era ditadura não. Qualquer presidente poderia ter feito isso. Eu não trocaria a minha liberdade por um Itaipu. Eu não vou trocar a minha liberdade por uma Rio de Niterói. Esse desenvolvimento, houve uma tentativa de desenvolver. Por exemplo, uma das coisas que foram criadas na época foi a implantação do projeto Asimov. O projeto Asimov era uma ideia que veio dos Estados Unidos de criar várias indústrias. E na sombra desse projeto nasceram, por exemplo, indústrias de cerâmica, Barbalha, no Crato, até fábricas de rádio, o artesanato de couro, né, em Barbalha e no Juazeiro do Norte também. Eu acho que cerca de 15 indústrias desse projeto foram instaladas aqui no Cariri e todas faliram. Quer dizer, não houve o desenvolvimento, houve essa tentativa, mas todas faliram. Para a classe mais baixa. Porque aí tiveram que passar, a gente teve que conviver muito mais com miséria,
muito mais sofrendo com a seca, muito mais sofrendo com o analfabetismo, que poderia ter sido evitado isso aí. Mas havia conveniência para eles, né? Golpe militar, né? Porque esse golpe ele foi articulado muitos anos antes. Era a velha UDN, União Democrática Nacional, que antes de Getúlio sempre quis tomar o poder e nunca conseguiu. Naquela época era liderada por Carlos Lacerda, um deputado federal, né? E que tentou de várias vezes ganhar a eleição, tomar o poder e não conseguiu. E o João Goulart, a ideia dele era fazer uma grande reforma de base no Brasil, né? E eles diziam que essa grande reforma era a invasão dos comunistas, que ia acabar com o país, isso e aquilo. E foi a grande justificativa para desencadear. Então o cidadão tem que ser livre para escolher, para se expressar, para se locomover, para criticar, ser criticado, isso aqui é importante. Que são valores que a gente tem hoje como direito fundamental na Constituição de 88, né? Então eu não vejo assim, não vejo, fizeram coisas boas sim, mas não vejo assim como positivo a ditadura em si, nem pensar. Acho que qualquer ditadura ela tem que ser rechaçada, né? Não importa de extrema direita ou de extrema esquerda. Realmente um golpe violento, né, nas instituições democráticas. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências